poder partir aqui para a mão na massa, o que eu quero mostrar, né, para vocês? A gente tem os totais. Primeiro total dos totais, é o total de domicílios. E são sempre domicílios permanentes, domicílios em que as pessoas residam de fato. Se você tem uma casa na praia, ela não é um domicílio permanente, ela não vai aparecer nas nossas contagens, ainda que ela esteja lá linda, mobiliada, bacana, ela não aparece. O domicílio, ele só se transforma em domicílio permanente quando ele tem um habitante ali dentro que reside de forma, né, definitiva ali, não é temporária. Uma vez olhando para esse número, nós vamos contar então a quantidade de domicílios, pessoas vivendo em casas e apartamentos. Isso é uma grandeza importante, especialmente quando você tem negócios voltados para o domicílio. Então, uma casa, por exemplo, pode ter aqueles serviços como o Verisure, que vendem sistemas de segurança para o domicílio. Não importa se mora uma pessoa ou se moram 5 pessoas. O sistema de segurança é aquela kit de câmeras. Muitas vezes, morar menos pessoas no domicílio pode ser até mais importante para a firma de segurança do que muitas. Muita gente tem sempre alguém em casa, né, alguém que está lá podendo olhar o domicílio. Menos pessoas, as pessoas durante o dia saem, o domicílio fica fechado. Mais uma demanda para serviços de segurança. E por aí vai. É o olhar da demanda no domicílio ou a que a gente está mais acostumado, né, especialmente agora que o consumo está muito fragmentado, a gente tem olhado mais o potencial na população. Então, aqui não estou diferenciando ninguém. Bebês, adultos, idosos, pessoas de classes altas e classes baixas, todas elas estão contadas aqui, é a população total. Então, isso poderia ser o nosso começo de conversa, né? Qual é o tamanho do potencial? Sempre que você carrega esse dado na MapFry, ela enche o mapa inteiro. E aí depois você vai fazer um recorte para poder tirar ali a proximidade. Então, você tem a população total. Para baixo da população total já tem um recorte que é bem simples, né, fácil de entender. O que tipo de casa é essa? É um apartamento, é uma residência, é uma casa de condomínio ou vila? E aí o sistema já mostra para a gente a natureza. Nesses casos, os mapas aqui são de predominância. Não quer dizer que não existem casas no meio dessa região mais azul de apartamentos, mas predominam apartamentos aqui. Um outro dado que a gente às vezes não sabe ler, mas ele tem muito valor, é o dado de domicílios por aquisição, especialmente em momentos como esse que nós vivemos, em que a renda foi muito comprimida, muito mesmo. Né? É triste. A gente, às vezes, por um motivo ou outro muito bom, não foi tão afetado pela redução da renda, mas ao olhar os dados, a gente vê diferenças significativas entre a quantidade de reais ganhas pelas famílias alguns anos atrás e hoje. Isso sem fazer nenhuma correção inflacionária. Se a gente jogar a correção inflacionária, ela novamente fica pressionada. No momento de redução do poder de consumo, a gente vai olhar se não dá para ganhar mais dinheiro, né, como é que as pessoas gastam? E algumas pessoas gastam pouco ou quase nada com as suas moradias, porque já vivem em domicílios próprios. E isso libera a renda delas para consumo, permite que elas acomodem melhor o orçamento familiar do que aquelas que pagam para morar, seja porque compraram e ainda estão pagando o imóvel, ou vivem de aluguel. Daí a gente começa a tirar uma diferença. Isso acaba afetando, às vezes, muitos shoppings que são lançados em bairros novos, em que o bairro é legal pra caramba, as casas são bonitas, mas as famílias estão totalmente estranguladas pela obra, pelos financiamentos, e não sobra tanto para consumo. Muitas vezes isso acontece. População por idade, né? Então esse é mais fácil de assimilar, porque nós estamos olhando ali não só a composição familiar, né? Pessoas mais jovens têm que morar com alguém, então onde tem crianças tem um adulto, mas tem muita criança, a gente começa a entender uma estrutura familiar já subjacente, mas principalmente os lugares novos da cidade também, lugares que estão se renovando, em sentido de a população mais jovem está escolhendo aquele lugar, ou é um lugar marcadamente com uma população mais madura. Isso afeta muitos perfis de ofertas de bens e serviços, né? O Hugo aqui, vocês estão conhecendo, o Hugo é da Mood, né, Hugo? Pode contar um pouquinho para a turma aqui o que é a Mood, que é super, super peculiar, né? Claro. A gente se apresenta como uma empresa de wellness media, porque a gente começou sendo uma indústria produzindo mobiliários esportivos para colocar nas praças, nos parques. Então, se vocês estão hoje no Rio ou em São Paulo, já devem ter visto uma estação nossa, uma estação de exercício físico, toda de aço inox. Normalmente a gente tem até o Santander como cliente, nas principais capitais. E o que a gente faz é justamente vender a publicidade que está anexa à estação, né? Então, o que a gente montou hoje um modelo em que é oferecer esse mobiliário para a cidade. Então, a gente entra nas cidades com uma barreira relativamente pequena, né? Porque a gente oferece um benefício muito grande para aquela população. E, em contrapartida, a gente monetiza em cima da publicidade que está sendo exposta, né? E aí tem esse estudo, até o que o João está falando, é muito interessante para a gente, que a gente tem alguns pilares também que a gente observa, né? E um deles é justamente essa parte, a gente tem que estar em algum lugar que tenha uso, né? Não basta, a gente fala, às vezes a gente colocar uma estação na Avenida Brasil seria lindo, né? Assim, eu ia ter um impacto de mídia ali fantástico. A quantidade de trânsito de carro que passa ali é gigante, mas eu não ia ter uso, né? Então não faz sentido pra gente. Então a gente precisa estar num local onde tem uma densidade alta, onde tem um fluxo de pessoas alto, de transeuntes, então seja ele de carro, a pé, seja como for. Então
a brincadeira da Moody é mais ou menos assim, né? Mas a gente se coloca assim que a gente não tem um lado negativo, né? Porque a gente proporciona benefícios para todos os usuários, né? Seja para o governo, que está se beneficiando sem ter custo, seja para o anunciante, que está se relacionando com a marca, ou para o usuário final, né? Isso é um pouquinho da Moody, né? Sim, e aí nesse aspecto entra o perfil da população, né? O que você vai olhar ali mais Isso, ou menos. total. Porque até, por exemplo, eu vejo muitas academias populares, às vezes quando eles colocam aquelas academias na pracinha, parece que tem uns equipamentos mais voltados para idosos, não sei se é uma percepção minha, e vocês colocam uns equipamentos mais para jovens também, não é? Me ajuda a entender isso. O nosso equipamento ele pode ser realmente utilizado por qualquer pessoa, né? Mas hoje o nosso público maior que utiliza, né, pelo que a gente tem de registro, são pessoas de 25 a 45 anos. Tá. Então mas assim, você pode usar o equipamento seja para fazer um alongamento antes da sua caminhada, depois da caminhada, você pode realmente fazer um treino ali de bíceps, de tríceps, fazer o que você quiser ali. Então a gente tem pessoas que passam 5 minutos só fazendo alongamento, como tem pessoas que realmente vão passar ali meia hora fazendo um treino de fato. Dessa percepção que você colocou do perfil, a gente avalia muito quando a gente vai expandir para uma cidade, entendendo qual que é o mercado que compra anúncio naquela cidade, né? Então, se a gente, aqui no Rio, a gente durante um tempo ficou muito concentrado na Zona Sul e na Barra, porque o nosso cliente principal era um cliente que demandava esses públicos, né? E aí, no momento em que a gente foi tendo outros clientes e foi expandindo essa nossa carteira, a gente foi entendendo que a gente poderia ir para outros bairros, que também seria interessante para aquele cliente. Mas tem uma triangulação ali, né, do que é bom para a Moody, para a população e para o cliente, que a gente precisa fazer constantemente. Você vê que no caso a idade é um guia, né? Porque não tem custo para a população, portanto ela tem que ter perfil para usar, né? Porque você quer que tenha esse uso. Exatamente. Então, um bom caso aqui de uso do dado de população. Um que é puro marketing, né? Ele vai na veia, é o moradores por domicílio. Porque ele vai dar a estrutura das famílias na região. A gente está acostumado, né, a imaginar a família, o casal, 2 filhos, e esse perfil já é mais raro do que parece. A gente tem cada vez mais casais sem filhos, famílias divorciadas com um filho só, e pessoas vivendo sozinhas. Outro dia eu estava lendo um documento de demografia mais antigo, e ele falava de uma tendência, um documento acho que era do começo da década de 90, e ele falava de uma tendência. A tendência era o jovem constituir residência antes do casamento. Era assim que ela era descrita. Há uma tendência crescente das pessoas formarem residência antes do casamento. Em tese é morar sozinho. Porque até antes era mais comum você morar com seus pais e só sair de casa quando constituía a sua família. E aí começou a se formar um hiato entre formar a sua família, se casar e estar vivendo com a família, os pais. E hoje esse ato ele é mais comum, ele é mais representativo do que até o casamento. Né? A tendência ela estava certa, só que ela foi virando uma coisa hegemônica. Um período mais longo de nossas vidas a gente está disposto a passar morando sozinho, quando não a vida toda. Para aqueles que estão decididos e à vontade com isso. Quem não tiver também, né, o Tinder não resolve. Então, hoje a gente tem mais domicílios menores em que as pessoas vão viver uma, duas, no máximo ali 3 pessoas, e vai ficando cada vez mais incomum a gente encontrar regiões com 4 moradores. Aqui no mapa mesmo vocês pegam no meio ali, no exemplo que eu peguei, uma região em verde que predominam 4 moradores. Depois, quando a gente entrar no sistema, a gente pode até dar uma olhada lá e investigar essa característica incomum, porque você vê aqui no próprio mapa, ele pega mais 1, 2 moradores, em alguns lugares 3. Aqui representa muitas informações, até porque crianças não moram sozinhos. Então são adultos que têm que morar sozinhos, às vezes idosos. Nem sempre os idosos, muito idosos, podem continuar vivendo sozinhos. Então você já pega uma faixa etária de pessoas morando sozinhas. 2 moradores tem uma série de composições, mas quase sempre a gente vai estar olhando para casais sem filhos, sejam porque os filhos já cresceram e saíram de casa, um perfil etário mais avançado, ou ainda não tem, ou decidiram não tê-los. 3 moradores, o clássico, o tradicional mais recente, um casal com um filho por conta das escolhas que as famílias têm feito em favorecer um filho num mundo tão competitivo, tão difícil, do que ter famílias maiores. E aí depois arranjos menos predominantes de 4 a 5 moradores. Muitas histórias são contadas. E, para fechar, né, quando eu estava mostrando ali a ideia de que a oportunidade não tem que estar descoberta, existem ofertas de bens e serviços. O que a gente pode encontrar é caminhos para a gente se posicionar em relação à oferta que existe, porque eu gosto sempre de procurar o potencial, não importa se já tem alguém. Caso já tenha, a gente pode até rever. Mas eu gosto de sempre olhar o potencial, não fico, tem um viés de análise que vai pela concorrência. Me mostra as concorrências e onde não tiver ninguém é que eu quero olhar. É um benefício muito grande que vai estar dando para os competidores de deixar para eles aqueles mercados apenas porque eles se instalaram antes. Dentre os dados, né, todos esses dados que a gente viu até agora, eles estão compostos na nossa oferta gratuita. Então, a Mapfry oferece um plano gratuito, até porque eu e o Maurílio somos professores, nós usamos a ferramenta também em sala de aula e a gente tem que deixar uma solução bastante robusta para práticas e formação de novos profissionais, não só nas universidades em que nós damos aula, mas também nos programas de formação aqui profissional que temos para que os consultores tenham
subsídio suficiente para prestar serviços para esses varejistas que precisam medir demanda. Mas, além disso, né, nós temos os conteúdos dos planos pagos, que perfazem renda total. A renda total ela é como se fosse o dinheiro num lugar. A gente fala muito de concentração de renda nas classes, né? Mas a gente também tem as concentrações espaciais. Alguns lugares, por morarem mais pessoas, ou morarem pessoas com muita renda, vão acabar aparecendo como lugares em que há uma disponibilidade de renda muito grande, que é a soma das médias daquela região, e aí eles ficam mais intensos. São sempre lugares com uma informação muito poderosa a respeito de gastos e disponibilidade, porque às vezes são condomínios, às vezes são bairros, são pedaços da cidade que acabam demandando mais coisas. O que todo mundo gosta, né? Poderia viver só desse dado. Mas ele é o último, ele é uma derivada de todos os outros. Que é a renda de um domicílio, por exemplo, ela pode ser assim, ó. Eu posso ter uma pessoa que vive sozinha num domicílio com renda de 5 mil reais, e eu posso ter 4 pessoas num domicílio com renda de 5 mil reais. A renda, ela é uma classe de renda apenas. A gente costuma associar renda com classe social. Ah, classe social C é a classe C. Muitas vezes você ter uma pessoa que vive sozinha e ganha 5 mil reais, ela vai ter hábitos de consumo diferentes daquele domicílio com 4 pessoas e 5 mil reais. Porque tem mais gente para dividir, quer dizer, uma proporção maior dessa renda vai ser voltada para as necessidades básicas. Enquanto uma pessoa que vive sozinha terá suas necessidades básicas atendidas com uma baixa proporção dessa renda, e a outra parte poderá pensar em investimentos, consumo. Então, observem o número de moradores antes de olhar a renda. A idade também. Renda que vem de aposentadoria é uma renda que muitas vezes também está comprometida com gastos que a gente tem quando está mais velho. Isso tudo tem que ser entendido antes de olhar para a renda, quando muita gente já gosta de olhar o dado de renda e já decidir em cima dele. Ele é uma derivada dos dados anteriores que a gente precisa ser interpretado. Ainda assim, ele é discriminador de vários, né, perfis de consumidores, targets de produto, e mesmo quando a gente vai falar de mídia, quais são os públicos que estão mais afeitos ali àquela região, porque isso vai ajudar na hora de promover produtos que tenham a ver com o que aquele público deseja. Agora, quando você vai abrir uma loja, quando você vai abrir uma padaria, quando você vai atuar numa região, o potencial de consumo ele é muito bom, porque ele é o dado que ajuda a calcular o potencial de vendas numa região. A gente pode fazer a conta de quanto eu vou vender a partir da frequência, mas também eu posso descobrir que eu tenho já um número de operações aí pelo Brasil e eu converto mais ou menos 5 a 10% do potencial de consumo. Portanto, eu já vou com ele, eu já vou pegando esse potencial de consumo nos lugares e estimando ali. Quase sempre quando existe um sistema automático, ele está replicando isso. Pegando as vendas de um lugar, descobrindo qual é o market share naquele lugar, criando ali um valor médio e replicando, pegando essa mesma fatia em outros lugares e estimando potencial ali. Uma conta simples, fácil de fazer, sem magia, porque o dado ele já entrega muita coisa. E a gente estava falando aqui, o Hugo acabou colocando aí na apresentação dele um pouco da importância do fluxo de pessoas, que é um dado que a gente vai poder detalhar também na aplicação, que ele mostra o seguinte: muitas vezes ele chama fluxo de pessoas, mas ele não é feito de fluxo de pessoas. Não capturamos aqui telefones celulares, imagens de câmera, qualquer coisa que possa ser individualizada. Nós capturamos sinais de que ali é uma área de alta concentração por conta, né, das atividades que existem naquele lugar. Então, prestação de serviços, comércios, a concentração disso é também um sinal de concentração de pessoas, porque se não tivessem as pessoas ali, esses negócios não estariam tão em tamanha quantidade naquele lugar. Então esse é o sinal, um sinal forte que a gente usa para poder simbolizar, olha, aqui você vai encontrar uma maior circulação de pessoas. Tem vários pontos de informação que a gente usa para compor esse dado.